Nós estamos falando sobre identidade. Já tem uns 2 meses que nós estamos falando sobre identidade. Por quê? Porque no momento da pandemia e também caminhando para daqui a pouco pós-pandemia, há muitas pessoas que perderam as suas identidades. Como assim, pastor? Não é identidade, aquela carteirinha verdinha, que agora na verdade quase nem tem mais isso, né? Já vem na CNH. Identidade sobre questão de quem você é, quem nós somos. Por exemplo, se alguém chegar e perguntar para você, quem é você? Você vai falar, eu sou fulano de tal, CPF tal, o RG tal, filho de fulano de tal, domiciliado tal. Isso é da sua questão civil. Mas da sua questão espiritual, quem é você? Quem sou eu? E por muitas pessoas não terem uma certeza disso, as pessoas estão se perdendo ou se perderam nesse tempo. É verdade que essa fase, esse momento da história mundial que nós estamos passando, ninguém passou o que nós estamos passando. Houveram outras pandemias em alguns séculos ou décadas atrás, porém, nesse mundo globalizado, em que está tudo muito rápido, a informação advindo da internet dessas últimas décadas, fez com que fez com que o mundo se tornasse pequeno. Uma notícia agora, em qualquer lugar, em qualquer continente, qualquer lugar do mundo, em coisas de minutos já está aqui. Isso era uma coisa impensável algumas décadas atrás. Por conta disso, o mundo está pequeno. Pouco tempo, em um bairro, numa cidade lá, acho que é de Wuhan, na China, alguém se contamina com esse vírus e poucos meses depois, o mundo inteiro está praticamente tendo que conviver e muitas pessoas em todos os continentes morrendo a cada dia com isso. Por conta disso, por conta dessas informações e pelo lado ruim que trouxe a globalização e também essas questões de informações e de notícias, por exemplo, em outras décadas eu imagino que quando tivemos pandemias e nós, a grande maioria, não estávamos aqui, nós não tínhamos informações, principalmente quando começou a morrer as pessoas ali naquela cidade da Itália, que eu não lembro o nome agora de cabeça, em que passava passava aqueles caminhão de defunto, acho que é Bolonha, naquela região, um monte de gente via aquilo nas ruas, as ruas praticamente desertas, e caminhões e caminhões e caminhões levando defuntos para fora da cidade. E outros lugares do mundo também, tantas informações. Essas coisas vão nos chocando. Isso vai entrando num subconsciente, talvez a psicóloga Vivi poderia explicar melhor o que eu estou tentando explicar, mas eu estou me aventurando nessa seara que não é muito a minha, mas o pastor tem que tentar explicar de tudo um pouco. Também com o advento das informações da internet, que acontecia de morte, de tantas coisas em qualquer outra parte do mundo, antes de chegar aqui, já nos assombrava. E dado a isso, o pânico foi nos tomando, o medo. Não é essa questão das pessoas que negam, são os negacionistas, é isso quem nega? É isso, essa palavra nova, moderna? Negacionistas, não é isso. Não é questão de negar ou de não negar, de acreditar ou de não acreditar, não é questão de criticar, a forma que cada um enfrenta isso, não é isso que está em questão. É justamente todas essas coisas que contribuíram, estou pregando assim para vocês, porque vocês são pessoas inteligentes, igreja é inteligente. Por que nós somos inteligentes? Porque nós temos a mente de Cristo, e ao ter a mente de Cristo, nós temos que diagnosticar logo as coisas
e muitas das coisas que nos acometem e nos acontecem. Não é que pelo fato de nós servirmos a Deus, nós estamos imunes a esse sentimento. Nós somos seres humanos. Tem coisas em nós que fazem parte desse corpo corruptível. Nós não vamos nos livrar dessas coisas. Por exemplo, você leva um susto, cada um reage de um jeito. A minha pressão vai lá em cima, eu tenho que esperar que dá uma taquicardia, que aquela coisa, aí vai voltando, vai voltando. Aí você faz a leitura de uma notícia, filtra ou não filtra, talvez não tenha a visão crítica de uma avaliação real do que é aquilo, da opinião da televisão, da opinião do repórter e da opinião, seja lá de quem seja, das redes sociais, do site, daquela mídia que está dando aquela informação. Cada um tem seus objetivos, mas fato é que a realidade está aí. Fato é que se nós não perdemos pessoas consanguíneas, ou pessoas da mesma família, não é irmão de sangue, é irmão consanguíneo, não é parente de sangue, é parente consanguíneo. Se serve esse momento da cultura, talvez inútil da noite, mas que você pelo menos aprenda esse termo. Você que não tenha perdido alguém desta questão, você talvez tenha perdido um amigo muito próximo, ou tenha ido em um velório de alguém que morreu acometido ou das complicações da Covid-19. Morrer todos nós vamos mesmo. Morrer todos nós. Às vezes a gente diz assim, que todo mundo tem a sua hora certa de morrer. Por um tempo eu acreditei nisso. Até que eu venho meditando esses dias sobre esses assuntos, e eu entendo que não. Tem a hora certa sim, porém há pessoas que morrem antes da hora. Há pessoas que perdem as suas vidas antes da hora. Então a cautela nesses dias é extremamente importante. Só que a linha que divide a cautela da fé, ela é o fio de uma navalha. E justamente caminhar no fio dessa navalha é onde muitas pessoas estão se perdendo ou se perderam. Porque ou penderam muito para a cautela, para a prudência, e se esqueceram totalmente da fé e da certeza de quem elas são. Diagnosticando esse problema, é que eu venho tentando trazer a esses meses, esses cultos, essa questão da nossa identidade, essa questão de nós não nos esquecermos de quem nós somos, nesse mundo, nessa questão espiritual, desse plano totalmente espiritual, do qual nós também fazemos parte, corpo, alma e espírito, a tricotomia, corpo, alma e espírito. O ser humano é formado disso. Esse corpo, corruptível, oriundo da consequência do pecado, ele se tornou corruptível, ou seja, isso aqui morre. Aliás, isso está morrendo. É uma questão de tempo para isso ir para o pó da onde é que nós viemos. O espírito é aquilo que Deus soprou nas narinas do Adão lá no Éden. Entrou o espírito de vida. E a alma é justamente essa, que é o centro das emoções, é o psique, é isso que vai seguir a eternidade. Na verdade, o que é totalmente imortal, o espírito, quando você morre, ele volta a Deus que o deu, e a alma segue para a eternidade. E é justamente isso que nós temos e estamos lutando, batalhando. Na verdade, eu não estou batalhando para ir para o céu. Na verdade, eu estou sendo grato, lutando para ser grato por eu estar indo para lá. Porque céu não é uma escolha exclusiva minha. Não há nada que eu possa fazer para ir para o céu. Pastor, que loucura é essa? Justamente sim, porque senão vai entrar a questão da meritocracia, e você vai achar que o céu, você chega lá pelos seus méritos, ou pelas suas obras, e o céu não é isso. Deus escolheu todos nós, há 7,5 bilhões de lugares no céu. Há moradas? Para você entender, porque não dá para você
imaginário que tem lá antes de ir para lá. Coisas que ainda não chegaram ao coração do homem, não chega. Só sei que a Bíblia diz que lá vai ter muro, vai ter rua, vai ter cristal, vai ter ouro, vai ter prata. Por que eles dizem dessas pedras preciosas e desses metais preciosos? Porque quando se fala de tudo isso, não tem palavras maiores ou melhores que possam poder expressar e trazer à nossa mente e o coração a maior riqueza. Imagina a maior riqueza que tem o palácio mais importante, Palácio de Versalhes, né? Acho que é na França. Não sei se alguém aqui já foi lá. Alguém deve ter ido lá. Eu não fui ainda, mas eu quero ir. E não é pecado você querer ver lugar bonito. E diz que ali é o símbolo de toda. Procura depois nas redes sociais e vê pelo menos de tudo que o dinheiro no mundo pode comprar. Mas ainda assim o céu, isso não chega nem próximo do que tem preparado para nós nas mansões celestiais. E um dia nós iremos para lá através dessa alma e de um corpo glorificado. Diante de tudo isso, dessa simplicidade da explicação, mas da grandeza, eu não posso acreditar que eu estou entregue à sorte. Eu não posso acreditar que eu estou entregue à sorte de uma pandemia, ou conseguir com todas as minhas atitudes não ser contaminado e não ser morto com todas as minhas cautelas, ou saber que quem guia e cuida da minha vida mesmo é Deus e ponto final. Eu escolhi acreditar que eu tenho que ter essa cautela, mas não é essa cautela que vai me livrar de nada. E se caso esse corpo que está morrendo cair nessa terra e voltar para o pó da onde ele é, e o espírito voltar a Deus, a minha alma segue para estar no estado de glória até o dia do arrebatamento da igreja, em que os mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que eu sou uma pessoa diferente. Porque há 7 bilhões de moradas no céu? Porque o inferno não foi feito para ser humano. Desculpa aqueles que por muitos anos tentaram jogar o povo no inferno. Vá sozinho para lá. Porque não tem um lugar para quem tem prazer de jogar as pessoas no inferno que não seja o inferno. Porque nem Deus, muito menos Deus, tem esse desejo. Pastor, mas e o Deus da vingança? Eu conheço e prefiro caminhar com o Deus da misericórdia, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Como que eu estou sentindo Deus aqui nessa noite? Quero que você entenda passo a passo isso tudo. Dê asas à imaginação, abre o seu coração, vai se esquecendo de tudo, não fique avaliando o pregador, porque não tenha dúvida que você é melhor, só que Deus escolhe os piores, e não tem explicação. Ao ser construída essa morada que ele diz, eu vou preparar-vos lugar e voltarei outra vez, ele preparou o lugar para essa pessoa. Aliás, ele preparou o lugar até para mim. Ele preparou o lugar até para você. Para mim, pastor, sim, ele preparou o lugar para você. Mas eu sim, porque a escolha não é tua, a escolha é dele. Ele olhou e disse assim, vai nascer no dia tal, vai nascer no dia 8/7 de 1975, alguém chamado Luciano Ferreira, na cidade de São Carlos, que eu já vou preparar um lugar para ele aqui na glória. Eu não sei, mas ele sabe até quando eu vou caminhar nessa terra, e o dia que esse corpo corruptível cair aqui, ele disse assim, eu darei a ele um corpo incorruptível, já há um lugar preparado nas mansões celestiais, e por toda a eternidade ele viverá comigo no céu. Diga assim, eu tenho um lugar reservado na glória. Diga para esse irmão, você tem um lugar, se alegre, diga assim, você tem um lugar reservado no céu. Agora diga assim, você só não vai se você não quiser. Diga, você só não vai se você não quiser. E vou dizer mais, você vai ter que fazer muita força para não ir para lá. Deveria ter dado um glória. A não ser que você ache em condições de ir para lá. Aí para você ele não morreu.
mas eu não tinha condição nenhuma. Ele falou: já que você não tem, o justo vai morrer por um injusto. E ele morreu por mim. E eu fico pensando que todo esse plano glorioso, eu estou simplificando, sintetizando, resumindo o máximo dos máximos dos máximos, para entender como que um Deus que fez tudo isso entregaria alguém à sorte, ou abandonaria em qualquer dos tempos. Não, Ele não abandona. Ele só está reafirmando para você nessa palavra. Ele não tem um compromisso só com você, Ele tem um compromisso com Ele. O compromisso que Deus tem comigo, primeiro Ele tem com Ele, através da sua palavra. Irmão, quer queira ou não, Deus tem um compromisso comigo, Deus tem um compromisso com você. Mas e se eu mudar? Ele não pode. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece. Pode passar céu, mas... Pastor, mas com isso eu posso levar uma vida de libertinagem? Só se for louco. Porque há uma coisa que não tem perdão. Para todo tipo de pecado tem. Mas há uma coisa que a gente não se perdoa. É a ingratidão. O sujeito foge de tudo quanto é pecado. Eu errei nisso porque eu estou com problema nisso. Eu falei nisso porque eu estou com problema nisso. Eu fiz isso, tá, você justificou. Com qual justificativa você justifica a ingratidão? Como que você age com Deus desse com ingratidão? Então o que me liga a Deus não é a minha perfeição, é a minha... Isso. Porque daí não dá para você fugir de um relacionamento. Porque há coisas na minha vida que são extremamente dificílimas de eu domá-las. E eu fiquei a tarde toda, hoje, e ontem eu pensei um pouco, eu gostaria que você pensasse nisso, como domar algumas coisas indomáveis em nós. Eu fiquei pensando hoje, ao ver algumas pessoas aparentemente, e eu olhei como Asaf olhou, eu fiquei pensando como algumas pessoas aparentemente mais abençoadas que eu, conseguem ser mais abençoadas que eu, e eu olhei para elas com admiração, dizendo, e olhando as minhas fragilidades, falei, com certeza eu não estou lá ainda, porque elas dominam áreas da sua vida que eu ainda não consigo dominar. Elas chegaram lá, porque eu não consigo chegar lá, porque tem coisas na minha vida que eu não consigo dominar. Eu não consigo ser tão santo como elas são. Não há pessoas cujo você chega ao lado delas e você se sente um infeliz, você se sente um miserável, um pecador. Eu não sei se você já passou por isso. Eu chego perto de algumas pessoas que eu me sinto um nada perto delas. E muitas delas estão aqui nesse ambiente. Eu não estou dizendo pessoas que rotulam elas, eu estou dizendo pessoas anônimas. Há uns velhinhos desse aqui, com todo respeito, que eu chego perto deles, mesmo estando no lugar de autoridade eclesiástica que Deus me colocou, mas hipótese alguma eu me sinto melhor que eles. Pelo contrário, a maioria das pessoas, ao eu estar do lado delas, eu me sinto 10 vezes pior que elas. Aliás, eu nem acho que elas são piores. E isso me humilha. Só que essa humilhação não é uma humilhação pejorativa, eu estou entendendo. E eu fiquei perguntando, queria tanto que você entendesse essa mensagem, e eu fiquei perguntando para Deus, Deus, o que é que eu posso fazer? Porque há defeitos que não são defeitos de caráter, de falta de vergonha, há defeitos que você já nasceu com ele, porque Davi falou assim, em pecado,
me concebeu a minha mãe. Paulo, que é Paulo, disse assim: como é que eu luto contra essa miséria? Que quando eu penso fazer o bem, o mal já está diante de mim. Eu penso correr para o bem, quando eu vejo, eu já abracei com o mal. Deixa eu te perguntar uma coisa: você para pensar nessas coisas? Eu queria te convidar hoje a pensar. Alguém já pregou numa igreja pentecostal, da Assembleia de Deus, como é nossa, esse tipo de coisa? Eu estou colocando todos aqui numa mesma vala. A diferença que há nesse altar é porque daqui sai vida para mim e para você. Pastor, o senhor vive o que o senhor prega? Não, eu não estou acima da palavra, eu prego para viver. Esses caras que dizem assim: eu vivo tudo que eu prego. Você está acima da palavra. Antes de pregar, não, eu estou pregando. Por que eu estou pregando para você? Para você sair daqui e ir pensando para a tua casa alguma coisa que você precisa mudar na tua vida. E aí Deus definitivamente me fez entender, depois de muita agonia, depois de muitas dores, depois de esmurrar demais o meu ego, e eu acho que esmurrei pouco, eu preciso esmurrá-lo mais, bater mais nesse corpo miserável, bater mais nesse sentimento pecaminoso, dessas questões, nessas visões, das questões espirituais que tendem a me levar para as coisas ruins, que são as concupiscências dos olhos, da carne, da vida, de uma série de outra coisa. Aí o Senhor falou para mim: Luciano, só há uma maneira de você buscar a santificação. Nunca vai ser achar que você vai vencer essa guerra contra a carne, porque é uma guerra. Em algum momento você vai descuidar, e o que mata o soldado numa guerra é o descuido. Falei: qual é a forma? E essa é a forma de $1 milhão. Como eu venço essa batalha? E o Espírito Santo me falou: quando você dedicar-se muito em gratidão. Quando você dedicar-se muito na gratidão. Falei: mas eu posso ser grato? Como eu vou ser grato? Não há momentos que você tem vergonha de chegar diante de Deus? Eu acho aqui que eu estou pegando para pecadores. No hospital ministra esse remédio para os doentes. Até acho que esses que morreram, que serviam a Jesus nessa época de pandemia, eram pessoas que não estavam doentes, eram pessoas que estavam extremamente saradas. E Deus falou: vem para cá. Você sabe os que ficam nessa terra? Tem gente que diz assim, levanta uma plaquinha: eu achava, com todo respeito, mais uma idiotice, eu venci a Covid. E quem morreu de Covid? E que servia a Deus também, perdeu para a Covid? Não. Os doentes estão ficando, os curados estão indo. O maior prazer de Jesus, a Bíblia dele diz que ele se sente feliz com a morte dos seus santos. A sua família chora, mas o céu se alegra. A família pranteia, mas o céu bate palma. Eu fico pensando, esse mundaréu de crente, amigos nossos que foi chegando na glória, que o seu corpo ficou entubado, cheio de remédio, inchado, deformado, que a família chorou, se assustou, mas eu fico pensando que quando essas almas foram subindo para a glória, o céu foi batendo palma. Eu imagino os anjos abraçando essas pessoas, elas entrando no estado de glória, o céu se alegrando de pessoas cujo não negaram o nome do Senhor Jesus. Não se ache melhor do que aqueles que já partiram no Senhor. Eu não sei, mas hoje eu estava, enquanto o grupo de louvor estava cantando, eu tive saudade do céu. Eu tive saudade do céu. Pastor, como é que você tem saudade de um lugar cujo você nunca foi? Quem disse a você? A minha alma veio do céu. Alma não envelhece e nem amadurece, e nem espírito. Quando a criança nasce, ela já nasce com isso. O que envelhece é esse corpo. O que vai envelhecendo são as faculdades mentais.
mas a alma e o espírito não envelhece. Eu senti hoje, e se você sente vontade de ir para o céu, você tem que dar graças a Deus. Eu fiquei pedindo, sabe o que eu tenho pedido para Deus esses dias? Eu tenho pedido vontade, eu tenho falado assim: Senhor, eu quero chorar. Estou confessando meu coração para vocês essa mensagem hoje. Já mudou toda a mensagem. Eu ia pregar outra coisa aqui. Eu nem sei se eu li algum versículo aqui hoje. Eu citei alguns. Mas eu tenho pedido para Deus nesses últimos dias, pastor Elias, eu não quero mais um relacionamento que não há lágrimas. Eu não quero um relacionamento superficial. Eu não quero um relacionamento de costume. E eu tenho lutado para Deus, perguntando, Lauro, como que eu posso melhorar o meu relacionamento com Ele? E Ele diz: só há uma maneira. Quando você se render na situação que você está diante de mim. Eu só quero que você se aproxime. Há um momento na vida, e eu vou dizer para você, que é pai de criança, há um momento na vida que os seus filhos crescem e você tem saudade dos abraços. Eu estava ontem viajando sozinho. Minha filha não está aqui hoje, que ela está pregando numa igreja em Mogi. Eu não pedi para minha filha ser pregadora. Eu nunca falei para a Ana Laura: se vira, entra, vai. Não, a Ana Laura faz os esboços dela. Ela ora. Há dias que a minha filha lê 8 horas por dia, Bíblias, livro. Ela lê muito mais que eu hoje. Eu não pedi isso para ela. Ela se tornou uma garota totalmente espiritual e temente a Deus. Eu acho que ela olhou muito mais para a Luciana do que para mim. Não tenho dúvida disso. Mas eu estava lembrando dela pequena. Estava lembrando. Esses dias eu falei muito da morte de um filho de um amigo meu aqui. E isso ainda tem me tirado muito a paz, no sentido de ser pego muito em tristeza. O menino Daniel, de 23 anos. E o que me chamava a atenção naquele menino e o pai dele é que eles eram muito amigos. Sabe a amizade do menino de 23 anos que beijava o rosto do pai? E tinha dia que ele dormia no meio da mãe e do pai? Não tem isso mais, né? Vai chegando uma idade dos nossos filhos, que não é que eles são insensíveis, é que é a vida. Eu lembro quando meu pai era vivo, ele vinha me beijar, eu saía. Meu pai, eu vejo algumas coisas na minha filha hoje que justamente igualzinho eu fazia com meu pai. Eu falo: meu Deus, eu era chato mesmo, né? Beijo no rosto molhado de pai. Tem filho que aqui dos antigos que acha que o pai nunca te deu um abraço, né? Mas você sabe qual foi o último encontro que eu tive com meu pai vivo? O último toque nosso, que vai ter um dia que vai ter o último toque. Vai ter um dia que não vai ter 24 horas. Para uma das partes. Pode ser que sejam as duas partes juntas. Hoje é uma noite para pensar. Mas vai ter um dia que vai ter o último toque. Do pai no filho, do filho no pai, dos cônjuges, dos amigos. Por isso deixa eu dizer, independente de pandemia, se toque. Toque o seu filho. Toque a sua filha. Se não der para tocar no toque literal, toque o coração. Toque com gestos. Eu não sei. Eu sei que eu estou morrendo. Eu não sei se eu vou morrer rápido. Mas eu sei que eu estou pensando em coisas que eu não pensava antes da pandemia.
A pandemia só foi uma tragédia porque a gente perdeu e tem perdido entes queridos. Mas tirando isso, para quem quis aprender, e ninguém aprende na bonança, a tribulação é uma excelente mestra. O mundo está tendo que aprender. E ontem, dirigindo sozinho, eu fiquei lembrando da minha filha, dela com 2, 3 anos, as coisas que ela fazia comigo. As brincadeiras, sorriso. Eu lembro dias que eu chegava à tarde, minha filha nasceu e eu já era pastor. E eu já não tinha mais tempo para minha família. Eu acho que até hoje eu fiquei mais com a minha família dentro de carro e fora de casa do que dentro de casa. E eu lembro que eu chegava às vezes alguns dias tarde e ela ficava na sala me esperando, sentada num sofazinho, pequenininha e dormindo. Várias vezes eu cheguei, abri a porta, ela dormindo, porque ela ficou me esperando, mas ela não aguentou, ela dormiu. Aí eu fiquei lembrando das brincadeiras que a gente fazia, aquela coisa. Hoje eu olho para ela, uma moça, é outra fase, mas hoje eu sinto falta daquelas brincadeiras. Você que tem filho pequeno, aproveita. Eu lembro que os amigos meus falavam assim: é muito rápido, vai passar isso aí. A hora que você vê, já foi. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque eu estou falando sobre relacionamento hoje. Sobre estar próximo. Eu lembro que o último toque do meu pai em mim foi um beijo. Aqui. Não, foi aqui. Eu estava dentro do carro. Ele veio no vidro aqui, eu já tinha despedido dele, que eu saí da minha casa faz 23 anos para fazer a obra de Deus. Eu não vi minha mãe e meu pai envelhecer, eu não vi nada na minha família. Isso dói demais. Mas Deus me chamou, eu fui embora. E eu ia para a casa deles, na hora que a gente vinha embora, a Luciana e a Laura, era aquela tristeza, eles sempre choravam. Eu lembro naquele domingo à tarde, e eu vim embora correndo para chegar no culto, aqui. E ele veio, deu volta no carro e deu um beijo aqui. E aquele beijo dele, ele estava chorando, porque ele chorava. Aquele beijo com lágrimas. E ele falou: meu filho, Deus te abençoe. Eu falei: ô pai, já estou aqui. E aquele sorriso, aquela coisa. Depois de 20 dias eu entrei numa funerária com uma sacola na mão, com um terno que ele usou no meu casamento, e uma camisa e uma gravata. E eu dei para o funcionário da funerária, e disse para ele assim: eu não sei qual é o caixão a urna que o convênio paga, mas eu quero a melhor que tiver aí. Não vai me dar nada, mas eu quero toda a dignidade do mundo. E depois de algumas horas, eu entrei numa sala fúnebre e toquei nele. Eu nunca vi meu pai gelado daquele jeito. É um gelo horrível. É um gelo horrível. Não tem gelo pior do que esse. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou falando sobre toque, sobre gratidão. Estou falando que um dia vai ter o último toque, vai ter o último sorriso. Mas eu estava falando dessa atitude nossa com Deus, porque eu senti saudade ontem pensando nisso, desses toques que eu dava na minha filha quando era pequena. Quando a gente era pequeno, a gente tocava mais em Deus. Quando a gente começou a nossa fé, a gente tocava mais em Deus. Toque de comunhão, toque de afeto, toque de gratidão, carinho, aconchego, na oração. Hoje a gente tem pouco tempo para ajoelhar. Eu lembro que quando eu assumi esse campo, num momento difícil, eu vou terminar agora. Muito tão duro. Eu estava muito angustiado, atribulado. Aí houve um sábado à noite que eu me ajoelhei 00:30. Eu tinha 32 anos de idade. Na sala da minha casa.
Eu falei: Jesus, eu estou tão atribulado, tão angustiado. Queria tanto que o Senhor viesse aqui. Eu vou dizer uma coisa que eu já disse aqui. Eu nunca senti aquilo tão real como eu senti naquela madrugada. Parece que uma pessoa veio andando na sala e eu estava ajoelhado. Eu sinto agora o arrepio no meu corpo todo, como eu senti naquele dia. Elias, parece que alguém chegou e assentou e encostou literalmente em mim. Eu senti uma sensação inexplicável. Ele falou assim para mim: meu filho, calma, que eu estou aqui. Calma, que eu estou aqui. Eu não tinha condição nenhuma de atraí-lo. Ele disse assim para mim: não é a tua força que me atrai. O que me atrai é a sua dor. O que me atrai é o seu desassossego, suas angústias, seus medos. Estou aqui. Eu não sei quanto, acho que foi a noite que eu mais orei na minha vida. Aliás, eu não orei. É que eu não queria que ele saísse dali. Eu quero respeitar o horário, eu quero caminhar para encerrar e dizer para você o seguinte: volta a ser criança. As fases são boas, mas a fase da inocência é melhor. Todas as fases da vida de um ser humano é boa. Mas vou dizer uma coisa para você. É bom você ver o filho crescendo, é bom você ver o filho se formando, é bom você ver todos os seus jeitos e trejeitos nele, é bom você ver a alegria dele, é bom você ver Deus usando ele, é bom você ver Deus, ele conquistando coisas, mas nada substitui a fase de criança. Sorriso, a simplicidade, as brincadeiras. Às vezes, eu nunca toquei o dedo na minha filha. Nunca. Para corrigir. Nunca. Mas há pais cujo já fizeram isso, passa 1 minuto, a criança já esqueceu. E ela já vem e abraça o pai de novo. E é bom quando a criança não entende ainda que você é ser humano. É tão duro quando os filhos da gente começam a entender que a gente é ser humano, porque ele começa a conhecer as nossas falhas. Chega um tempo que a gente esconde deles o máximo possível. Até que chega um dia que ele vai olhar para você. Vai falar: pai, por que você fez isso? Ô mãe, por que você fez isso? Por que você falou assim? Por que você falou assim com ele? Por que você falou assim com ela? Pô, eu não gostei do que você fez, pai. Você fala: Jesus, eu tenho que começar a me corrigir e tomar cuidado do que eu faço perto dessa criança agora. Mas na época que ele é criança, da inocência, é tão bom. Pastor, o que o senhor quer falar com isso tudo? Quero dizer para você o seguinte: hoje, eu gostaria que você se despojasse de todo esse eu. Tudo que você sabe, todas as suas informações, toda a sua vivência, toda a sua experiência, tudo aquilo que você já investiu em você, esquece de tudo, disso tudo não vai servir para nada para te levar para o céu. A única coisa que vai servir é a gente voltar no jardim da inocência. E ter esse relacionamento com esse pai,
Ele é o pai e eu sou a criança. Voltar às brincadeiras de criança com o pai. Eu não posso olhar para o meu pai mais e querer ver defeito. Às vezes a gente olha para Deus e procura defeito em Deus. Oh Deus, por que o Senhor não fez isso? Oh Deus, parece que Ele não é mais o papai do céu, né? Que a gente, quando criancinha, aprendeu a oração do Pai Nosso. Agora Ele já não é, já é um pai que às vezes a gente estranha. Às vezes a gente se decepciona com Ele. Às vezes você fala assim, eu te procurei e não te achei. Mas eu estava aí. Lembra quando Elias entra numa caverna e quando ele chega na caverna, Deus fala assim para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Porque Deus já entrou primeiro. Não é o que você está fazendo aí. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Eu estou aqui para te tirar daí. Tirar daqui. O zelo e o cuidado. Eu gostaria que eu tivesse me feito entender hoje. Mas eu falei tudo isso para dizer para você, só tem uma maneira da gente vencer o diabo. É olhar para esse Deus com extrema reverência e gratidão. Porque não depende de você, do que você é, para Ele ser o que Ele é na tua vida. E em Oséias está escrito assim: com amor eterno te amou, e com laços de misericórdia te envolveu, ou me envolveu, e me trouxe para perto dele. Você e eu somos amados com amor eterno. E nessa relação que Ele me traz para próximo, é com laços de misericórdia. Não há nada cujo eu possa fazer que eu venha impressioná-lo. Não tem jeito, irmão, de eu querer levar uma vida acima da média e dizer assim, ó, eu venci todas as falhas e todas as deficiências que eu tenho de pecado nesse corpo. Não dá. Eu quero chegar diante da tua presença, Jesus, mas eu estou tão errado que eu não consigo te adorar nesse culto. Não dá. Você tem que entender que a única maneira da gente se relacionar com Ele é numa relação de pai e filho. Ele e o pai, Abba pai. Abba é a forma da criança se pronunciar. Não é papai, Abba pai. É aquele que ainda não sabe falar papai. Abba pai. É uma relação de inocência. Eu sei o que eu sei, quem eu sou. Ele está dizendo assim, mas eu jogo isso tudo de lado e trago nos meus braços uma criança. Esse é meu filho. Eu te amo. E se alguns pecados eu conseguir vencê-los, se alguns, é porque ainda o Senhor tem me dado graça. Mas a nossa relação não é de perfeição. A nossa relação é de amor. Deus não se relaciona com você pela perfeição. Deus se relaciona com nós através do amor. E é o amor do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o amor daquele Deus cujo nós falamos que quer nos matar, que quer nos vingar, que quer um chicote na mão esperando a gente falhar, não. É o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas há uma coisa que Ele quer de você: reconhecimento e gratidão. Plante raiz. O Ednei falou uma palavra muito bonita: plante raiz em um lugar. Plante, faça parte de um corpo. Você não precisa vir nessa igreja aqui para você ser salvo. Ao ser salvo, você passa a fazer parte de uma família. Você precisa ter um corpo cujo você é membro desse corpo. Não tem como você ser um desigrejado. Não tem como você vir para um templo aleatoriamente, esporadicamente. Você precisa de um sacerdote.
Você tem que se decidir. Decisão faz parte do processo de gratidão. Eu me decidi viver para o Senhor. E ao decidir viver para o Senhor, eu preciso de uma família. E ao fazer parte dessa família, nós temos uma casa. Essa casa aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus é você, que é o templo do Espírito Santo. Aqui é a casa onde se reúne a família de Deus. E Deus não vai arrebatar uma pessoa, Deus vai arrebatar uma família, a igreja. Você precisa, nós precisamos conviver juntos para formar um corpo, e o cabeça é Jesus. Você não pode ficar de lá para cá, para lá, para... Não, está errado. Você precisa de um pastor, e você precisa de uma família. Tem gente que vem aqui um domingo, vai, volta, estou por aí, estou sem compromisso. Para com isso logo. Família a gente não escolhe. Família é um lugar de muito problema, mas de afeto. Sabe por que você está aqui? Porque Deus quer que você faça parte dessa família. Você não percebe que você está se apaixonando? Família, há momentos que a gente se odeia, mas a gente mais se ama. O que nos mantém dentro de uma casa é o amor, que é maior que o ódio. A gente tem vontade mais de se salvar do que de se matar. Há momentos que você tem vontade de matar seu irmão, mas ai se alguém tentar matar ele. Ô moleque, tem uma vontade, mas ai de alguém se tocar em você. Eu posso ter, mas ninguém pode. Porque eu sei que eu vou ter vontade, mas vai passar daqui a pouco. Mas ai de alguém se tocar em você. Então, eu vou dizer uma coisa. Você precisa ter uma família, ter uma casa e ter um relacionamento de gratidão. Fique em pé. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Como que você não aceita isso? Olha para cá, não perca esse momento. Que desculpa você vai dar para Deus? O meu amigo disse assim para mim: pastor, tem pessoas que elas não vão para a igreja, elas não têm um relacionamento com Jesus porque elas têm vergonha, elas pecam e têm vergonha de ir para a igreja. Eu não vou para a igreja desse jeito. Isso é ideia do diabo. E o diabo faz isso. Você não tem condição de ir para lá. Aliás, o diabo ainda usa a boca dos irmãos para dizer isso. Olha quem você é, a roupa que você usa, olha o teu cabelo. Antigamente era pior, olha o esmalte na tua unha, olha agora você usando calça, olha você cortando o cabelo. Olha como o diabo esculachava com a gente. Tem que falar aberto isso aqui. A gente tem que se retratar. E os fofoqueiros que falaram disso, que expulsou tanta gente da igreja por causa dessa fofoca, você peça perdão para Deus, que um dia o sangue de alguém vai ser demandado da tua mão. Não fique escondidinho não, porque eu tenho peito para falar. Você tem que ter peito para reconhecer. E agora você também não pode ficar escondido atrás dessa palavra que ouviu de alguém. Não vou para a igreja porque eu fui machucado. Não vou para a igreja porque fui excluído de lá. Val, você está procurando justificativa para a sua miséria, para a sua preguiça. Está todo mundo errado aqui. O que nos resta é se acertar no amor de Deus. Pastor, o que é para eu fazer no final dessa mensagem? Procurar a partir de hoje se aproximar de Deus, não é por mérito, é por gratidão dele te suportar como você é. Sabe por que eu vim cultuar aqui hoje? Não é que eu tenho medo do inferno, é porque eu preciso agradecê-lo toda hora da minha vida, porque ele está me levando para o céu. Como assim, pastor? Ele morreu por essas deficiências que eu tenho. Ele já sabia. Você acha que ele não sabia quem eu seria e me escolheu no ventre da minha mãe? Mas por que ele te escolheu? Porque eu estou procurando cada dia mais
falar para ele todos os meus erros e dizer para ele que com tudo isso eu não vou largar ele. Porque se eu largar, ele vai dizer assim: eu não te largo. Então o que a gente faz a partir de hoje? Vamos viver uma vida de gratidão, de amor. E quando a gente é amado tanto, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você é tão amado por alguém, você não quer entristecer ela. Sabe por que eu te respeito? Porque eu sinto que você me ama. Porque foi isso que Jesus falou: Pedro, tu me amas? Jesus sabia. Jesus falou assim: sabe por que eu te escolho como pastor da igreja? Porque eu sei que você fez o que fez, mas você me ama. Toca o barco, Pedro. Esse é o perfil de gente que eu vou escolher para a minha igreja. Quem ontem me praguejou, só que cujo coração está perto de mim. Nunca julgue ninguém. Nunca caia na loucura de julgar as pessoas, porque você não sabe com tanta intensidade que ele ama a Deus. Ele respeita. Ele não respeita ele, mas ele respeita a Deus. Às vezes o cara faz tanta loucura que ele não se ama, mas ele ama a Deus. Nunca julgue ninguém. Então, a partir de hoje, não sinta o peso da acusação, porque quem te acusa é o Satanás. O Espírito Santo te convence. Ah, pastor, é para levar de qualquer jeito? Não. É que quando você passa a amar alguém tão profundamente, você não consegue ficar pisando na bola com ela. Não é uma relação forçada. Ah, se você não fizer, você vai para o inferno. Ah, se você não pagar, isso é pagar penitência. Ei, esse negócio de, irmão, se tiver alguém católico aqui, eu falo com todo o respeito do profundo do meu coração, mas não é esse tanto de Ave Maria, esse tanto de Pai Nosso, esse tanto de penitência que vai te levar para o céu. O sacrifício da cruz já rasgou o véu do templo. Está aberto, irmão. É uma perca de tempo ficar longe de Jesus. Quem perde não é Jesus, quem perde é a gente. Quando a gente faz besteira, quem perde não é ele, quem perde é nós. Por isso que ele fala assim: vem cá, meu filho, eu não quero perder. Por isso que ele vai atrás lá no caminho de Emaús. Por isso que ele revira o jardim do Éden depois que a turma come do fruto, e ele fala: Adão, Adão, onde você está escondido, rapaz? Eva, Adão, vocês estão todos escondidos aí, com roupa de folha, atrás das árvores, atrás dessas coisas aí, escondendo de mim. Vocês não vão esconder de mim. Eu não vou largar vocês. Vocês é que perderam o privilégio que tinha. Só que eu não mudo. Tem uma lista de coisas que a partir de agora vocês vão ter que fazer. Só que eu vou continuar sendo o pai de vocês. Quando a gente se afasta de Jesus, quem perde é a gente. Só que ele não muda. Ele não passa a ter vontade de te matar. Ele não passa a ter vontade de esculachar você, te dar um pescoção. Isso é eu que tenho vontade de fazer com você. Isso é você que tem vontade de fazer comigo. Mas ele não.